O ano era 1989 e a população era castigada pela desvalorização da moeda e automaticamente do aumento do custo de vida, fruto de uma gestão econômica desastrosa durante a ditadura militar que afundou o país num endividamento público elevado. Neste vídeo, vamos explorar a elaboração do Plano Real, que foi um marco na economia brasileira e estabilizou nossa moeda. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Nos anos 1970, o Brasil viveu o chamado milagre econômico, um período em que o país crescia a taxas impressionantes, chegando a 10% ao ano. Esse crescimento veio principalmente de grandes investimentos em infraestrutura e na industrialização. Mas esse avanço tinha um custo alto. O governo militar gastava muito mais do que arrecadava. Para bancar as chamadas obras faraônicas, o Brasil tomou empréstimos no exterior. No início, parecia que tudo estava funcionando bem, mas a dívida externa crescia sem controle e os juros subiam, tornando o pagamento cada vez mais difícil. Outro problema sério foi o aumento dos déficits públicos. Para cobrir esse rombo, o governo começou a imprimir mais dinheiro, mas isso gerou um efeito colateral grave. A inflação começou a subir sem freio. Em outras palavras, o dinheiro perdia valor rápido e os preços dos produtos disparavam. Esse descontrole econômico plantou a semente de um dos maiores desafios que o Brasil enfrentaria nas décadas seguintes. No fim da ditadura militar e durante a transição política para a democracia, o país já estava mergulhado em dívidas. A situação piorou ainda mais quando, em 1982, o México declarou uma moratória, ou seja, anunciou que não conseguiria pagar suas dívidas externas. Isso abalou a confiança dos investidores nas economias da América Latina, incluindo o Brasil. Na época, a inflação já estava fora de controle, em torno de 100% ao ano. E a coisa só piorou. No início dos anos 990, chegou a absurdos 6.800% em um único ano. Isso significa que um produto que custava R$1 no começo do ano podia custar R$68 no fim dele. Essa inflação galopante foi devastadora, principalmente para as classes mais pobres, que já carregavam o peso de uma desigualdade social profunda, herdada da ditadura. E foi nesse cenário de caos econômico que os governos de José Sarney e Fernando Collor tentaram buscar soluções. Mas como combater uma inflação tão alta e recuperar a economia de um país em crise? No próximo capítulo, vamos explorar as medidas ousadas e às vezes polêmicas que marcaram esse período. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito através de uma eleição indireta presidente do Brasil. Porém, ele acabou morrendo antes mesmo de tomar posse. No seu lugar, assumiu José Sarney com a difícil missão de controlar a inflação, que perdeu o rumo por conta das políticas desastrosas adotadas durante a gestão militar. Durante seu governo, foram tentados 3 tipos de planos diferentes para controlar a inflação: o Plano Cruzado, Bresser e o Plano Verão. Porém, todos eles fracassaram miseravelmente por terem uma pauta comum: o congelamento de preços. Mas por que isso não funciona? Bom, imagine que você tenha uma padaria e tenha despesas básicas para fazer seu negócio funcionar, como pagar funcionários, ingredientes para preparar o pão. Agora, vamos dizer que o governo decide congelar o preço do pão a R$1, mesmo se os custos da farinha e da luz continuarem subindo. No começo, até parece que dá certo. O pão fica barato para todo mundo. Mas com o tempo, o que acontece? A padaria começa a ter prejuízo porque o preço que ela cobra pelo pão não cobre os custos de produção. Resultado, o dono da padaria pode parar de fazer pão ou, pior ainda, fechar o negócio. Agora imagine isso acontecendo com outros produtos, como carne, leite ou gasolina. Quando os preços são congelados, os produtores e vendedores começam a perder dinheiro e muitos preferem parar de oferecer o produto. Isso gera escassez. Você vai ao mercado e não encontra o que precisa comprar. Foi exatamente isso que aconteceu quando o governo congelou os preços. Tempos depois, as pessoas começaram a sentir falta dos produtos nas prateleiras dos supermercados e acabou não resolvendo um problema crucial, que era a inflação.
Em 1989, Fernando Collor de Mello foi eleito presidente do Brasil, sendo o primeiro por voto direito após a ditadura. Durante a sua gestão, 2 planos econômicos foram criados, conhecidos como Plano Collor e Plano Collor II, com os mesmos objetivos: congelar preços. Mas um detalhe muito crucial o diferenciou dos outros 3 criados e que acabou dando prejuízos da população. Uma das medidas realizadas pelo governo Collor, na tentativa de controle da inflação, foi o confisco das poupanças. Isso contribuiu para, além das denúncias de corrupção contra o ex-presidente, a agravar o quadro político e econômico na época. Não deu outra, em dezembro de 1992, Collor não resistiu às pressões e renunciou ao mandato de presidente, deixando o cargo ao seu vice, Itamar Franco, o homem que colocaria ordem na casa em 1994 e elegeria um sucessor capaz de levar a próxima eleição no primeiro turno. Em 1993, o Brasil enfrentava uma situação muito complicada. A economia estava sufocada pela hiperinflação, que fazia os preços subirem de forma absurda em pouquíssimo tempo, e a política vivia uma crise séria no início da nova república. A moeda do país, o Cruzeiro Real, já não tinha a confiança da população, que vivia com medo de perder o poder de compra. Foi nesse cenário que o presidente Itamar Franco decidiu fazer mudanças na sua equipe. Em maio de 1993, ele tirou Fernando Henrique Cardoso do Ministério das Relações Exteriores e o nomeou ministro da Fazenda. FHC recebeu a difícil missão de controlar a inflação e devolver estabilidade ao bolso dos brasileiros. Assim que assumiu o cargo, Fernando Henrique montou uma equipe de peso, chamando economistas renomados, como André Lara Rezende e Pércio Arida. Juntos, eles começaram a preparar o Plano Real, que seria debatido de forma aberta para ganhar a confiança da população. O plano foi implementado em 3 etapas e cada uma teve um papel fundamental. Na primeira etapa, o governo tomou medidas para arrumar suas próprias contas, como reduzir os gastos públicos e fazer privatizações. Essas ações eram importantes para evitar que o governo continuasse gastando mais do que arrecadava, o que era um dos fatores que alimentava a inflação. Na segunda etapa, foi criada a Unidade Real de Valor, URV, uma moeda virtual que funcionava como um meio de transição entre o Cruzeiro Real e o Real. A URV foi essencial porque ajudou a organizar os preços e separar o que era a inflação do que era o valor real dos produtos. Antes disso, era difícil entender se os preços subiam porque os produtos realmente ficavam mais caros ou porque o dinheiro perdia valor rápido. Por exemplo, imagine o dono de uma padaria. Ele não sabia quanto ia pagar pela farinha na semana seguinte, então aumentava o preço do pão por segurança. Isso acabava alimentando a inflação. Com a URV, os preços passaram a ser calculados com base em um padrão estável e previsível, o que trouxe mais confiança tanto para quem vendia quanto para quem comprava. Finalmente, na última etapa, foi criada uma moeda, o Real. O lançamento aconteceu no dia 1º de julho de 1994, e um real passou a valer um URV, que por sua vez equivalia a 2.750 cruzeiros reais. Para garantir a estabilidade da nova moeda, o governo a indexou ao dólar, ou seja, associou o valor do real ao dólar. Para isso funcionar, era necessário ter uma reserva de dólares, e o governo conseguiu atrair investimentos estrangeiros para garantir esse estoque e dar segurança à nova moeda. O Plano Real marcou um divisor de águas na história do Brasil. Ele conseguiu o que muitos achavam impossível: estabilizar a economia, conter a hiperinflação e trazer uma nova moeda que resgatou a confiança do povo brasileiro. Foi um alívio para milhões de famílias que sofriam com a corrosão do poder de compra, e uma prova de que, com planejamento e diálogo, é possível superar até mesmo as crises mais profundas. Mas a história não termina com o lançamento do Real. Apesar do sucesso inicial, o Plano Real também deixou suas marcas e trouxe desafios para o futuro. A dependência do capital estrangeiro e a indexação ao dólar criaram vulnerabilidades que impactariam o Brasil nos anos seguintes, tornando a economia mais sensível a crises internacionais. Ainda assim, o Plano Real é lembrado como um marco fundamental.
Um exemplo de como ações coordenadas entre a política e a economia podem gerar resultados significativos para a sociedade. No entanto, ele também nos lembra que soluções econômicas não podem ser dissociadas de políticas sociais. À medida que refletimos sobre esse capítulo, é importante reconhecer os avanços sem ignorar as falhas. O Plano Real foi um ponto de partida, mas nunca deveria ser visto como um ponto de chegada. Suas conquistas precisam ser mantidas, mas seus desafios precisam ser enfrentados com a mesma coragem e criatividade que marcaram sua criação. Que essa história sirva como um lembrete. Estabilidade econômica é fundamental para o progresso de um país, mas precisa vir acompanhada de políticas que promovam oportunidades e melhorem a qualidade de vida de todos os brasileiros. O Plano Real foi um marco, mas também nos mostrou que o caminho para um Brasil mais próspero exige planejamento, inovação e comprometimento com o futuro. E você, na sua opinião, o que ainda precisa ser feito para o Brasil alcançar todo o seu potencial? Deixe seu comentário, queremos saber o que você pensa.